Tudo bom, pessoal? Eu me chamo Bárbara, sou médica perita judicial e assistente técnica, e hoje vocês vão entender qual é a diferença entre o médico que atua como perito judicial e o médico que atua como assistente técnico, ok? Vamos lá. Todas essas atuações estão dentro do nicho da perícia médica, ok? Mas é importante que a gente faça essa diferenciação porque a postura de um e de outro é diferente. Dentro da perícia judicial, como que funciona? O médico perito judicial é aquele médico nomeado pelo juiz para ajudar em algum processo que envolva um assunto da medicina. Por exemplo, as questões previdenciárias do INSS, um caso de suposto erro médico, um pedido de um medicamento de alto custo na justiça. Tudo isso envolve a medicina, ok? E, como via de regra, os juízes não têm conhecimento médico. E esse conhecimento é fundamental para que o processo seja decidido. O juiz vai nomear um perito judicial dentro do banco de dados que ele tem de peritos cadastrados no tribunal, tá? E alguns pontos precisam ser reforçados em relação à atuação como médico perito judicial, tá? Bem, primeiro ponto, obviamente precisa se cadastrar no tribunal. A gente já falou sobre isso em um vídeo aqui, uma aula aqui. Precisa ser feito o cadastro no banco de dados do tribunal. E esse cadastro precisa ser validado para que a gente fique disponível para os juízes, ok? Primeiro ponto. Segundo ponto, o médico perito judicial precisa entender que ele não é médico assistente daquele periciando, ele é médico perito do caso. E ele vai produzir uma prova técnica, que é a prova pericial. E dentro da prova pericial, não existe relação médico-paciente. Existe uma relação perito-periciando, tá? E terceiro ponto, o médico perito judicial é imparcial. Ou seja, ele nunca vai tomar partido nem do autor da ação, nem do réu, porque ele não pode, ok? Então, é preciso que haja uma mudança importante de mentalidade no sentido de que o médico que está lá na medicina tradicional precisa entender que é importante, é fundamental que vire a chave lá dentro do cérebro para que ele consiga atuar como perito judicial, tá? Então, jamais se esqueçam, perito judicial é nomeado pelo juiz, e ele é imparcial e, portanto, equidistante das partes que estão envolvidas naquele processo. Ok? Por outro lado, quem é o médico assistente técnico? O médico assistente técnico é um médico que é contratado por uma das partes do processo, seja o autor, seja o réu, para ajudar com as questões médicas do processo. E, obviamente, dar suporte ao advogado que está atuando naquele processo. Porque o raciocínio é o mesmo. Via de regra, os advogados não têm conhecimento médico sobre o assunto e precisam do suporte especializado de um médico para ajudar nas questões que envolvem aquele processo, tá? Da mesma forma que na perícia judicial, aqui não existe relação médico-paciente, né? Existe uma relação entre o assistente técnico e o cliente, ok? Até porque a finalidade é outra, né? Ninguém tá ali para cuidar do cliente. A gente está ali para emprestar o nosso conhecimento médico dentro de um contexto de um processo judicial, ok? Segundo ponto, o assistente técnico é parcial, óbvio, porque ele vai reunir todas as informações e toda a bagagem técnica com o objetivo de ajudar o cliente que o contratou. Mas aqui eu faço uma ressalva. Embora o assistente técnico seja parcial, essa parcialidade tem limites. Tem limites científicos e limites éticos, ok? A gente nunca pode ultrapassar esses limites para ajudar o cliente. Isso precisa ficar muito claro. Precisa haver esse gerenciamento de expectativas, tá? O assistente técnico é fundamental porque ele vai trazer o conhecimento médico para ajudar aquele cliente dentro das possibilidades técnico-científicas e éticas daquele caso, ok? Sempre deixem isso claro para os clientes de vocês.
tá? Isso poupa bastante dor de cabeça, isso ajuda a alinhar as expectativas, tanto do advogado do caso quanto do cliente, tá? E para quem ainda não me segue aqui, já se inscreve no canal, porque eu trago essas aulinhas para ajudar vocês, principalmente os colegas médicos que estão começando na perícia médica e os colegas advogados para entenderem melhor o que esperar da perícia médica, ok? Quem ainda não me segue lá no Instagram, @doutora.barbararuivo, já me segue, porque lá eu coloco todo o meu dia a dia, como perita judicial, como assistente técnica e como que a coisa se desenrola dentro da perícia médica, ok? E se ficar alguma dúvida em relação a isso, só jogar aqui nos comentários ou me mandar lá no Instagram também, que eu respondo vocês, tá bom? E se cuidem!